Ô Flávio, ora pra gente aí, pedindo a Deus para abençoar a nossa lição, né? Para a gente ter um momento aqui bem proveitoso, né, para as nossas vidas. Tá bom, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos a oportunidade e o privilégio que temos nesse dia, aprender mais com o Senhor, estudar mais a tua palavra e crescer espiritualmente. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, nós sabemos que o Senhor nos ensina, nós sabemos que o Senhor nos capacita, Pai, para que possamos estar cada vez mais preparados para semear a tua palavra. Abençoa a vida do Edman, da Betts, abençoa a vida do Demar, da Marise, que tem trazido, Pai, as lições tão ricas para a nossa vida, para o nosso coração. Que esse momento possa ser um momento, Deus, de aprendizado, mas principalmente de crescimento para as nossas vidas. Fica conosco. No nome de Jesus que oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, né, gente? Deixa eu preparar aqui a exposição. Tá gravando aí? Sim, está gravando. Ok. Aí, tá caminhando, hein? Agora. Pronto, a gente já está vendo sua tela. Isso aí. Ok aí? Oi, irmão. Aperta o F5 aí. Está muito pequeno ainda. F5. Aqui, porque você está na página de anotação. Onde que está seu PowerPoint? Aqui. Ó, você parou? Parei. A gente quer ver só essa parte aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Isso aqui, ó. Pronto, agora pode ir lá de novo. Ok. É. Tela inteira. Clica aqui primeiro aí. F5. Aí. Tá ok aí, gente? Agora está 100%, doutor. Oh, que beleza, hein? Então vamos lá, né? O Wildemar, a semana passada, falou que a lição que ele estava dando era a nona, mas era a sétima, viu? Na hora eu não quis interromper, mas era a sétima, hoje é a oitava lição. E vamos seguir adiante aí, continuando, né? Ô, Edma, só para esclarecer aqui, ó. É porque, na verdade, o capítulo era o sétimo, né? Mas era a nossa nona lição, nossa nona aula sobre o assunto, tá? Porque algumas lições a gente picou. Ok, então. Mas o capítulo Legal. é o 8 mesmo, tá certo, para não dar confusão aí, né? É. Hoje é o 8. Hoje é a continuação da história do David, que é uma história, né, que nos ensina muito.
e que nós vamos tirar muito proveito aí desse capítulo 8, tá? David afirma, nessa segunda parte, né, da história dele, que a santificação dele estava em áreas que a mudança estava sendo muito dolorosa, muito repetitiva, quer dizer, dificuldades, né, para alcançar a santificação, mas uma luta, uma disposição, né, permanente de buscar essa santificação, de deixar Deus agir na vida dele. Então ele fala que a formação de hábitos de fé e amor estavam vindo, né, somente por meio de períodos longos. Não eram assim períodos específicos, especiais, né? Como foi aquele evento, né, que a gente aprendeu quando ele leu aquele texto da Bíblia e foi abençoado ricamente. Através dele também, mas períodos longos, coincidindo com a própria vida dele, né, com os anos que foram passando e a santificação vinha acontecendo devagar, de forma repetitiva, que era a santificação da vida dele, né? Que não se confunde. Deus trabalha com cada um de uma maneira, né? David se identificava, olha só, com a indiferença, com a indolência. A indolência é não sentir dor, né, pela história do próximo, não se incomodar, não se mexer, né, vendo a dor daquele que está do seu lado. E o egocentrismo, né? Essas coisas estão ligadas, né, gente? Indiferença, indolência, egocentrismo, a gente vai ver aí a palavra apatia também. Então, essas características, né, do comportamento, elas estão interligadas e elas travam, né, a ação de Deus na nossa vida. E David precisava aprender a valorizar o cuidado com os outros e a trabalhar efetivamente, né, para alcançar objetivos que ele precisava alcançar. Ele diz que o Espírito Santo cuidou dele, que o Espírito Santo se determinou, olha só que bonita, né, a convicção dele de que o Espírito Santo passou a ensiná-lo a valorizar o cuidado com as pessoas e a fazer o que precisava ser feito. A tendência dele era, então, como eu disse, né, a apatia, o não se importar, aquele não se importar que vem da preguiça. Ó, gente, preguiça é um problema sério, né? Falta de disposição nossa para fazer o que precisa ser feito. Identificava-se também com o desencorajamento e a ansiedade das pessoas que sofrem. Ele também tinha isso. Ele se sentia desencorajado, sem coragem, né? E ansioso, muito ansioso, o que o atrapalhava muito, né? Ele sofria do problema que as pessoas que sofrem, que experimentam, né, da fragilidade da vida, sofrem. Às vezes as pessoas têm problemas muito sérios, né, muito recorrentes, e desanimam, né, da vida. Desanimam do que precisa ser feito, ficam desencorajadas, ficam ansiosas, preocupadas, o que vem aí na frente, como é que eu vou fazer com isso, como é que eu vou fazer com aquilo, e ficava preocupado, então, com os fracassos e as ameaças. A ansiedade e a angústia, então, pairava, o livro fala que pairava sobre a vida de David. Na época de faculdade, ele teve várias crises de pânico, teve vários encontros com a morte de pessoas próximas. E o Idemar até falou, né, da experiência dele, da morte do seu avô. E ele diz, então, no livro, que várias experiências de morte
influenciaram a sua conversão à fé cristã. Né? Ele teve um encontro com Deus em razão desses encontros com a morte. E isso fez pensar, o Espírito Santo tocou o seu coração e ele se converteu à fé cristã. Então, meus irmãos, olha, Deus usou problemas de saúde crônicos para ensinar David, que também aprendeu que podemos ajudar outros porque estamos sendo ajudados. Ele se sentia ajudado por Deus, né? Então, ele era desafiado também a ajudar outras pessoas. Aprendeu a confiar quando ele estava fraco, e isso foi assim, foram momentos relevantes, né, para Deus atuar na santificação da sua vida, na sua fraqueza, né? Como a gente vê na experiência de Paulo, né? Na fraqueza é que Paulo era forte, né? Então isso é muito importante. Vamos seguir aqui a tela. Ó. Quais são os desafios que você enfrenta para a sua santificação? Você faz uma autoavaliação? Você faz uma autoavaliação das dificuldades que você enfrenta, como você tem vivido, como tem encarado a sua maneira de viver, né? Como você tem reagido diante das circunstâncias da sua vida? Como tem sido na sua vida? Como que você se porta diante, né, dos desafios para a sua santificação? Então, esse é a nossa confrontação hoje é nesse sentido, né? Seguindo aí o exemplo da história, né, de David. Então, nós vamos aproveitar o que aconteceu com ele para também nos confrontarmos, nos autoavaliarmos, né? Você identifica em cada fase de sua vida, sua infância, adolescência, juventude, seu período de faculdade, casamento, quando você se tornou pai, mãe, né? No seu exercício profissional, nos seus relacionamentos, você identifica em cada fase dessas dificuldades e os fatores de santificação presentes? Quais os despertamentos que você teve? Quais influências você recebeu? Influências boas, influências más? Você sofreu traumas? Você enfrentou lutas severas? Você também experimentou livramentos, oportunidades que você aproveitou, hábitos que você desenvolveu? Você identifica em cada fase da sua vida qual foi mais difícil, qual você tem mais felicidade, né, de relembrar delas, coisas que Deus colocou no seu caminho, né, e que te ajudaram, né, a ficar mais próximo dele, ou pelo menos, né, que ele mostrou que era uma oportunidade de você estar mais próximo dele. Então, vamos, né? David faz isso, né, nesse livro, e é justamente isso que a gente está aproveitando, ó. Então, ó, você identifica indiferença no seu viver, na sua maneira de se portar, né, diante das situações e diante das pessoas, do próximo, né, do próximo bem próximo ou do próximo não tão próximo, né, mas que você tem algum relacionamento? Você, aí, ó, a apatia, você tem se comportado com apatia diante daquilo que chega para você, com egocentrismo, como o autor desenvolveu, né, que era uma fraqueza dele, né? Indiferença, indolência, egocentrismo, né?
coisas que estão ligadas, diretamente ligadas uma à outra. E a seguinte, ó, a preguiça, né? Será que a preguiça tem sido um problema para cada um de nós? Então, a gente tem que se autoavaliar, né? A gente precisa fazer, aqui, ó, identificar em cada fase da nossa vida o que foi que esteve presente, o que influenciou, o que foi mais forte. Você se sente sem coragem? Você se sente ansioso também? Você se lembra aí de coisas que aconteceram na sua vida e que te marcaram profundamente? Traumas, né? Os mais diversos, né, meus irmãos? Traumas familiares, traumas de relacionamento, coisas que você não tratou, né, que precisam ser tratados. Então, isso aí é um fator relevante. Angústias recorrentes no seu viver, no seu silêncio, né? Você é angustiado com alguma coisa. Fraquezas físicas crônicas. Às vezes temos, né, algumas dificuldades, né, que são crônicas, e a gente precisa, né, aprender a lidar com elas, né? E aproveitar também os benefícios que elas nos trazem, né? O autor deixou isso bem claro, né? E a gente vai ver melhor a história dele. Ele, na fraqueza, né, que ele se sentia ajudado por Deus, e ele então aproveitava isso para também, né, ajudar os outros, né? Fraquezas psíquicas, às vezes crônicas, às vezes são problemas emocionais, são problemas da mente, né? Que a gente precisa cuidar, que a gente precisa tratar, colocar diante de Deus, pedir a bênção de Deus, né? Para nos ajudar. Essas realidades, elas te aproximam ou elas te afastam mais de Deus. E te afastam das pessoas também, né? Porque se você permanecer desencorajado, se você permanecer apático, você vai se afastar das pessoas. Você vai ficar mais solitário, sozinho, né? Então, meus irmãos, a gente tem que pensar muito, né, em cada um dos fatores que estão presentes no nosso viver e a gente olhar para eles e pedir a Deus sabedoria, como, né, que nós vamos reagir a eles, né? Então, ó, uma pergunta, olha, como tem sido a sua experiência com a formação de hábitos que contribuem para a sua santificação? Hábitos de fé, hábitos de amor, hábitos que vão contribuir, né, para você ter uma vida santificada, hábitos que vão te aproximar mais de Deus, que vão te colocar mais alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. E aí, as oportunidades estão diante de nós, né, dia a dia. E nós vamos reagir de uma forma sábia ou sem sabedoria, né? Então, precisamos desenvolver hábitos. No caso do David, os hábitos eram desenvolvidos ao curso, né, dos anos, né? Devagar. Não é fácil você vencer um hábito. E a gente tem muitos hábitos, temos nossos ídolos, né? Nós temos os nossos prazeres. Então, não é fácil. Mas vamos em outra pergunta importante, olha. Oi, Edmar. Oi. Eu acho interessante essa questão da formação de hábitos. O James Smith, no Você é Aquilo que Você Ama, ele fala que precisamos desenvolver práticas que eduquem nossos desejos
e não apenas obter um monte de informações em determinado aspecto, tema ou histórias da Bíblia. Nós não somos aquilo que pensamos ou que cremos, mas aquilo que desejamos, amamos e que o coração deseja ardentemente. Muito bom, viu, Jaqueline? Tem motivação, né, para aquilo, né? Muito bom. Sim. Olha aí, você desenvolve momentos de comunhão. Oi, fala mais. Aproveitando a fala da Jaqueline, eu queria trazer uma informação muito legal que é o seguinte, o que nós desejamos e a formação de hábitos para que nós desejemos o que Deus deseja, eu achei legal num livro que a Beth me deu, que chama Sabedoria de Deus na Mulher, Na vida da mulher. na vida da mulher. Então, ele propõe o seguinte, que a gente leia um capítulo do Evangelho, de um Evangelho, todos os dias. Porque se a gente fizer isso, a gente, em 3 meses, nós vamos ler a vida de Jesus nos 4 Evangelhos. E se a gente deseja, se a gente quer refletir a imagem de Cristo, a gente precisa conhecê-lo e desejá-lo. Então, quando a gente começa com essa formação de hábito, é uma coisa que vai nos aproximando cada vez mais de quem é a fonte dos bons desejos e a fonte de tudo para mudar o nosso hábito. Então, fica a dica aí, uma sugestão de uma formação de hábito. Eu comecei... Muito bom. Muito bom. Um capítulo de qualquer evangelho. Em 3 meses, nós vamos ler os 4 evangelhos. Em 1 ano, a gente vai ler 4 vezes a vida de Cristo. Legal, muito bom, Maria. Cada capítulo demora 10 minutos, aproximadamente. Um capítulo grande, como o de Lucas, por exemplo. Não é difícil não, né, gente? Mas muito boa a sugestão. Então vamos para essa outra pergunta aí, ó. Você desenvolve momentos de comunhão com Deus? Esse sugerido é um, ó. Crendo que ele tem propósitos garantidos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e se abre, né, abrindo, né, para a ação do seu Santo Espírito. Olha aí, será que a gente tem feito isso? A gente tem buscado a Deus, né? Tem olhado para a cruz de Cristo, né? Crido, né, que a cruz de Cristo abriu propósitos, né? Redentores, salvadores, né? Perdoadores, fortalecedores da nossa vida. Porque a nossa santificação aconteceu lá atrás, acontece no presente e vai acontecer no futuro também, né? Plenamente, né, meus irmãos? E você se abre para a ação do seu Santo Espírito, para a sua santificação atual. Você quer abrir todos os espaços do seu coração para o Espírito Santo agir? Ou a gente continua fazendo reservas, né, de espaços, como se fosse uma casa, né? E nesse cômodo aqui da casa o Espírito Santo não entra, não. Porque esse aqui é meu, né? Se eu deixar o Espírito Santo, não cabe nós dois aqui. Isso aí é legal, né? Não cabe o meu desejo e o Espírito Santo nesse mesmo cômodo aqui, não. Então ele sai. Ele vai embora desse cômodo. É isso que a gente fala, né? De dar liberdade para o Espírito Santo na nossa vida, né? Vamos adiante aqui, olha. Olha só que importante. Você confessa os seus pecados com firme propósito de deixá-los? Ainda, meus irmãos, ainda que isso traga prejuízos aos seus prazeres, você confessa os seus pecados com firme propósito de deixá-los? Isso aí é uma pergunta da maior relevância, né, para a nossa vida espiritual. Porque orar por orar, né? Perdoa a multidão dos meus pecados. Isso não é uma oração com firme propósito de deixar aquele pecado que a gente precisa confessar, né?
E às vezes a gente não faz essa confissão específica, porque isso vai trazer prejuízos ao nosso querer. Pecado é isso, né, gente? É fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Pecado é o contrário de fazer a vontade de Deus, em prejuízo da sua, né? Então, essa é uma luta contra os prazeres, contra os nossos ídolos. Vamos para a próxima. Você busca observar na prática a orientação da palavra de Deus para que haja mudança efetiva, né, nas suas posturas e escolhas? Não é ir à igreja, né, meus irmãos? Não é desenvolver um estilo de cristão, mas observar na prática a orientação da palavra de Deus para que a gente mude efetivamente aquilo que a gente tem escolhido para o nosso viver, aquelas posturas, né, que a gente tem adotado. Será que a gente lê e fala assim, nossa, eu preciso mudar aqui. Eu preciso ficar atento a isso aqui para eu não incorrer nisso de novo. Quando eu leio a Bíblia e fala disso, fala daquilo, e eu observo que eu estou falho, né, nesse aspecto que Deus tem falado ao meu coração. Observar com determinação, observar de fato, né, a orientação para o viver, para que a mudança venha, né? Você prioriza relacionamentos que contribuem para a edificação da sua vida? Aqueles relacionamentos que você pode escolher, né, meu irmão? Porque alguns a gente tem que conviver com eles, né? Muitos relacionamentos familiares, eles já fazem parte da nossa vida. Mas entre aqueles que você pode escolher, você prioriza, lembrando daquela casinha, né? Bons relacionamentos, boas pessoas ao nosso lado, influenciam a nossa santificação, né? Da mesma forma que as lutas e sofrimentos, da mesma forma que a iniciativa de Deus de nos buscar, da mesma forma que a Escritura influencia e da mesma forma que a nossa postura, né, diante dessas influências. Então, você prioriza relacionamentos que vão edificar a sua vida, que vão fazer bem para você? Wesley, vou fazer Oi. outra intervenção, desculpa, bem rapidinho. Não sei se é o Tim Keller ou o James Smith, que ele fala também sobre essa questão de priorizar o relacionamento no meio, no corpo de Cristo, que isso é super importante, até porque para voltar aí na outra prática da confissão de pecados, que é uma virtude, né? É uma virtude que a pessoa tem de chegar para o outro, de falar do pecado dele, uma prestação de contas que esse autor fala, sabe? Que a gente tem que ter isso no meio do corpo de Cristo, né? Mentores espirituais. Então, essas pessoas aí, essa pessoa que, se você é um neófito, uma pessoa nova na fé, buscar aquela pessoa, aquele bom exemplo na igreja, o sábio, né? Porque você vê o tempo inteiro na comunidade, na cultura judaica, a importância da família transmitindo a sabedoria para os outros, né? Então, que na igreja também tem que fazer isso. E essa priorizar esse relacionamento, buscar um irmão na igreja em que você possa chegar e falar dos pecados e orar com ele, e que não seja fofoca, né? Que tire a fofoca, mas que aquilo ali sirva para confessar, e como o Tiago fala lá no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 16, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Então, isso no relacionamento na igreja, isso é fundamental para o corpo de Cristo, para que o corpo seja curado.
Porque a igreja é uma comunidade de pessoas doentes que estão buscando cura. E por meio de relacionamentos e de oração, de confissão de pecados, de admoestação mútua é que o corpo de Cristo cresce, é que o corpo de Cristo é santificado, é que o corpo de Cristo dá glórias a Deus. O nome de Cristo é glorificado, né? Isso aí. Muito boa intervenção, Jaqueline. A gente precisa, sabe, enriquecer muito a nossa vida na igreja, sabe? Não só aqui pessoalmente, né, na escola dominical, mas a gente fazer algo mais no relacionamento, no aproveitamento, né, das relações no corpo de Cristo, para a gente contribuir mais e crescer mais entre nós, né? Isso aí que a Jaqueline falou. Mas olha aqui, vamos para o seguinte aqui. Você aceita as lutas e sofrimentos como ação controlada do nosso Deus para lhe provar e levá-lo, né, a depender dele? Olha, você aceita isso ou é apenas uma dificuldade que você enfrenta? É uma fraqueza, né, física? Você vê apenas como isso ou você vê como uma oportunidade também, né? Uma ação controlada de Deus. Nada acontece na nossa vida que Deus não tenha permitido, seja fisicamente, seja nos relacionamentos, nos valores, no patrimônio, na profissão, né? Tudo, né, gente? Tudo é uma ação controlada do nosso Deus para nos provar e nos levar a depender de Deus. Muito bacana essa lição. A gente vê, ó, que essa abertura aí da lição é uma revisão, né, muito forte de capítulos anteriores aí. A gente aproveita, né, dentro da história do David, né? Olha só, vamos ler esse versículo aí. Vamos ler. Cada um fecha aí o seu áudio, né? E lê junto comigo aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, né? 2 Coríntios 1, versículos 3 e 5, né? Muito bem, meus irmãos. Então, com a mesma misericórdia, né, que nós somos ajudados, nós podemos, né, também ajudar outras pessoas e ser bênção, né? Santificar a nossa vida e ser bênção na vida de outras pessoas, né? No corpo de Cristo e fora do corpo de Cristo também, né? Mas vamos seguir, olha, vamos entrar um pouquinho mais aí na experiência do autor. David sempre lutou, então, com a ansiedade e a indiferença. Converteu-se aos 25 anos, né? O Idemar nos apresentou isso também. A vida nos primeiros anos do ministério, né, de David foi ficando apertada quando juntou o casamento recente, ele se formou, né, ao ministério, né? Estava iniciando, muitas responsabilidades na igreja, começou a fazer um doutorado, filhos chegando, morando com outras famílias no mesmo endereço, eles compartilhavam a residência. Então, imagina aí o estresse, né, que ele viveu
Imagina aí a ansiedade que ele experimentou para dar conta de tudo isso. E essa era a dificuldade dele, né? Uma das dificuldades dele era a ansiedade. Dar conta do ministério, dar conta do casamento, dar conta das responsabilidades na igreja, do doutorado e da experiência, né? Da residência compartilhada, né? Comunitária lá. Então, ele fala que Deus cuidou de modo indireto, de um modo vagaroso e repetidamente, durante meses e anos, desse período aí que ele experimentou uma dificuldade muito grande. Até que um conjunto, olha aí os hábitos, olha, que vão surgindo. Ele fala assim, até que um conjunto de verdades que Deus vinha mostrando para ele nesse período de lutas, um conjunto de verdades criasse raiz na vida dele, se enraizasse, desabrochasse como uma planta, né? E frutificasse em sua vida. Então, meus irmãos, as experiências vêm, as lutas, as dificuldades, os desafios, e quando nós estamos, né, buscando a Deus e buscando a vontade dele para nós, muitas verdades vão sendo mostradas para a gente. E quando a gente deixa essas verdades produzirem, né, o efeito que elas devem produzir, a gente colhe frutos. Aí a gente volta lá atrás, né, naquele livro anterior, né? No deserto, no calor da vida, né? Você vai produzir espinhos ou você vai produzir frutos? Então, são duas opções que nós temos, né? E nós queremos, todos nós aqui, queremos produzir frutos. Frutos que glorificam o nosso Deus e que fazem bem, né, para a nossa vida. E ele destaca esse versículo no capítulo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Então, 1 Pedro. 1 Pedro 5:7, né? Diante daquele período ali tão difícil para ele, de tantas pressões, de tantos compromissos e desafios, David passou a observar essa advertência bíblica, né? Lançando sobre Deus, né? Toda a ansiedade que estava sobre a vida dele. E David custou a entender que ele precisava simplificar a vida dele, que ele precisava de verdades diretas, verdades que simplificavam a compreensão. E ele aprendeu a frase, ele destaca, você é importante para ele, né? Isso é uma frase simples que falou muito ao coração de David. Livre-se do que perturba você. Então ele aprendeu também essa verdade. Livre-se daquilo que está te perturbando. Se algo está te perturbando, se algo não está contribuindo para a sua paz, para a sua organização, para a sua edificação, para a sua santificação, livre-se disso. Deixe isso de lado, põe de lado. Livre-se do que perturba você. Um pastor orou com David uma certa vez, quando observou que David estava perdendo, né, a linha com alguns irmãos da igreja lá, ou alguns, não sei, era um ambiente cristão lá. Aí o pastor falou assim, olha, você está apertado, né? Você tem desafios pela frente. A graça de Deus também significa coragem. Então vá adiante. Não desanima, não. A graça de Deus se manifesta sobre a sua vida com efetividade em relação àquilo que Deus tem colocado para você dar conta de fazer. Dar conta daquilo, né? Dos desafios. Então, graça significa coragem. Então, isso, ele sempre continuou lembrando dessa oração do pastor sobre ele. Era um pastor, ele era tipo um pastor auxiliar, né, na época, que era o início, e esse pastor
titular lá orou com ele e abençoou a vida dele falando isso. Então, à luz desse versículo aí, David passou a viver confiando que Deus cuida. Eu já falei algumas vezes, né, que lá em Uberlândia nós tínhamos o nosso grupo e a nossa frase principal era essa: Deus cuida. E até ontem um membro lá de Uberlândia, né, que era do nosso grupo, nós conversamos alguma coisa e ele lançou essas duas palavras no final. Deus cuida, né? E é verdade. Deus cuida da gente. Oi. Eu queria chamar a atenção para uma coisa também nesse capítulo, né? Quando a gente vê o testemunho do David Paulson, né? Um senhor já mais idoso, né? Estou mais ou menos na idade dele já, mas já não mais aquele jovem de 25 anos, mas Deus trabalhando na vida dele esse tempo todo. E a gente percebe, Edma, quando ele fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, que ele frisa na história, inclusive, o versículo anterior, né? Que é o 6, que fala: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E o testemunho dele é um testemunho que está carregado de humildade, porque ele coloca ali a verdade, né? Da fragilidade do seu coração, até mesmo da sua do aspecto físico do seu corpo, né? E da sua cabeça dura, muitas vezes. Ele certamente foi um homem muito inteligente, muito acima da média, porque para entrar na universidade que ele entrou, né? E ainda ter oportunidade lá de trocar 2 vezes de curso lá dentro, igual ele trocou, né? Certamente ele era uma pessoa muito capacitada, né? E até pelas coisas que ele conta, pelos livros que ele escreveu, mas ele reconhece, olha só na frase, né, que ele falou lá, né, que coisas que são tão simples que criança entende, não é mesmo? Você é importante para Deus. Olha só, graça significa coragem, né? Então, livre-se do que está perturbando você, né? Então, assim, são coisas que ele fala, gente, são muito, muito simples, mas que para ele foram tão difíceis. Então, ele humildemente, né, reconhece isso e, certamente, né, quando a gente não tem essa bênção de Deus, de humildemente se lançar diante de Deus, a gente vive em ansiedade mesmo. Porque uma das coisas que as pessoas que pensam sobre a vida, e especialmente quem é bem inteligente, né, e pensa de uma maneira profunda, é ansiedade. Porque a gente percebe que não dá conta. Se a gente não correr para Deus, né, confessando a nossa necessidade, a nossa carência da graça de Deus, a nossa vida vai ser essa tristeza ansiosa, né? Mas aí eu queria chamar a atenção para isso, viu, Edmar? Foi uma coisa que a minha Marisa impactou bastante no testemunho dele. Obrigado. É muito bom mesmo, Idema. Aí lá no finalzinho do 5, né, Pedro fala: porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Nós estamos falando de graça aqui, né? Daí depois vem: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E como que Deus manda, né? Manda assim, põe esse texto na nossa mente, na hora que a gente está ali no fogo ali, né? Para mim, Muito bom. Vamos adiante aí. Obrigado, Idemar. Olha aí, vamos ler esse versículo aí, ó. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, a primeira parte, né, deste versículo... Salmo 94, 19. A primeira parte, né, do versículo é o desenho da ansiedade e das preocupações, né? Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Se a gente não vigiar, né, gente? Se a gente não segurar a onda, a gente vai só se enchendo, né, de preocupações, né? A gente se ocupa
previamente, antes, né, das coisas acontecerem, e elas vão só se multiplicando, os cuidados, as preocupações, e isso vai tomando conta da gente. Mas a segunda parte do versículo, ó, as tuas consolações me alegram a alma. A segunda parte é um convite para olhar em uma direção diferente, né? Não só para dentro da gente, só para os problemas, para as preocupações, né? Mas a gente olhar para aquele que é capaz de nos abençoar, de nos orientar, de nos dar algo novo, né? Algo diferente, que traga paz para a nossa vida, que traga bons resultados, né? Nossos pequenos problemas não são nada, né? Para o nosso Deus. O nosso Deus é grande, é onipresente, é onipotente, é onisciente. Os nossos problemas são probleminhas, né? Para Deus, coisinhas. Mas para nós, se a gente deixar, eles se multiplicam e eles se tornam grandes barreiras, né? Grandes montanhas, né? Então a gente precisa buscar e confiar tudo ao nosso Deus. Esse Deus que procura ativamente o nosso bem, né? O nosso bem-estar também, mas o nosso bem, segundo a sabedoria de Deus, segundo a soberania dele, ele sabe o que é bom para cada um de nós. Esse mesmo salmo aí, ó, no versículo 22, diz assim: mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Então, olha, Deus é o nosso refúgio, né, gente? É aquele lugar seguro, né? Aquele rochedo, né? Em onde a gente se abriga. Rocha, você sabe, né? Não é fácil, ninguém tira do lugar, né? Rocha é um refúgio seguro para nós, né? Ele é o nosso baluarte também. Mas David continua apresentando os versículos, né, da palavra de Deus que foram importantes para a santificação dele, ó. E esse versículo aí também, ó. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aquele que cuida e faz diferença, né, na nossa vida, está próximo de nós, né? Fala aí, ó, perto está o Senhor de cada um de nós. Então, David fala, nos ensina o seguinte, sabe? Dê nome aos seus problemas. Faça aquela avaliação, né, que a gente falou lá atrás. Observe o que está acontecendo no seu viver, nos seus relacionamentos. Então, dê nome aos seus problemas e peça ajuda. Não apenas ore, né, no sentido, mas suplique, né? Suplicar é pedir, é fazer uma oração com uma ênfase maior. Então, não apenas ore, suplique, seja específico diante de Deus, Ele está próximo de você. Não permaneça ansioso de coisa alguma, mas torne essas coisas conhecidas de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças, já agradecendo a Deus porque você tem essa porta aberta, você tem esse caminho aberto. Não se trata apenas aqui do aprendizado, né, do autor, mas da experiência do autor em nos falar isso, fundamentado, né, na palavra de Deus. David aprendeu e levou a sério esse aprendizado nos 30 anos anteriores ao ano que ele escreveu esse livro aí. Então, meus irmãos, vamos, né, aprender também a entregar ao Senhor, a suplicar ao Senhor, a
tornar conhecidas com ênfase, né, diante de Deus em oração, cada uma, né, das coisas que nos acompanham, que tem atrapalhado a nossa santificação. Às vezes estamos, né, no caminho, mas estamos tropeçando, estamos andando devagar, cansados e com algumas dificuldades. Então, vamos tornar essas coisas conhecidas diante de Deus em súplica, né? Com ações de graças, porque Deus está próximo de nós e vai nos abençoar. Outra passagem bíblica, né, que foi importante, né, para David, foi essa aí, ó. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que beleza, né? Mateus 6:34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Tem alguém entrando aí? Eu queria falar sobre isso, que posso falar? Pode. Nesse livro também que a Beth me deu, da sabedoria da mulher, de Deus na vida da mulher, ele fala isso. A graça que é coragem para nós, como o Dr. David fala, ela é dia a dia. É isso aí. Então, analise, faça essas perguntas que você está propondo, Esma, hoje, né, para a gente, dia a dia, porque é isso que nos faz caminhar. Eu caminhei tanto hoje. Amanhã eu pretendo caminhar tanto, porque para nos encorajar. A graça que nos encoraja, ela é dia a dia. Isso aí. É igual o pão nosso de cada dia, né? É. Oi, A Edmar. necessidade diária. Oi. Isso que a Marisa falou é importantíssimo, né? Porque essa graça aí, você tem que experimentá-la diariamente, né? É o meio pelo qual nós desenvolvemos a sabedoria, nós nos tornamos sábios, porque sabedoria é uma coisa que precisa ser desenvolvida. E essa graça, você vai experimentando uma coisa, eu até coloquei no chat, para evitar toda hora, aqui, Eu ia fazer. que às vezes a gente. O John Newton fala assim, que a graça de Deus é necessária para criar o equilíbrio espiritual correto, tanto quando se quebra um prato de porcelana, quanto na morte de um filho único. Ou seja, somente ao aprendermos a graça e a sabedoria nas pequenas decepções diárias estaremos prontos para as grandes. Porque, às vezes, nós não experimentamos essa graça de Deus nas pequenas coisas, aí quando vem uma tempestade, você não sabe nem para onde, como que você vai fazer o uso, né? Como que você vai? Então, é nas pequenas coisas que nós vamos experimentando a graça de Deus, e quando vem a morte de um filho único, você já está tão confiante na graça de Deus, que é melhor que a vida, que aí nós suportamos o peso, porque Deus não nos dá nada que seja maior do que os ombros nossos que pode suportar, e que Ele nos promete nos aperfeiçoar naquele sofrimento pelo qual nós passamos. Isso é importante. É uma coisa diária. Nas pequenas coisas, na mínima coisa, você aprende a graça e vai aumentando, e você vai aprendendo a confiar mais e a viver por ela, que quando chega uma grande, você passa no vale escuro e fala, a graça de Deus me sustenta, Deus cuida. Isso aí. Então, olha só, se é dia a dia, então a gente tem que ordenar as prioridades. O nosso dia não dá para tudo que a gente imagina, pensa, programa, né? Então a gente tem que ordenar as prioridades, ordenar aquilo que é importante e focar dia a dia na graça de Deus para aquele dia. Não dá tudo, aí seleciona, isso dá. Devemos focar nas prioridades de hoje. Deixe o amanhã para Deus. Então faça hoje aquilo que
você consegue fazer bem feito, né? Fazendo a vontade de Deus na sua vida. Em um período de muitas preocupações, David ouviu de um amigo assim, ó, suficientes para esses 5 minutos são os problemas e as preocupações desses 5 minutos. Olha só que bacana, né? Então, para cada período de tempo, basta as preocupações daquele período. A gente não deve ficar adiantando nada, se preocupando, né, com mais nada. Deus abençoou David naquele período com percepções, mensagens e mensageiros, né, que complementavam, né, o aprendizado de David. Foi uma época de mudança consciente e intencional na vida de David. Na hora mais difícil dele lá, aquele tanto de compromisso, Deus foi cuidando, foi colocando verdades na vida dele, né? E a gente falou lá, né, verdades que foram se enraizando, desabrochando em plantas e que frutificaram, né, na vida de David, né? Então, olha, David aprendeu a distinguir diversos gatilhos de ansiedade. Isso aí é da maior importância, gente. Ele começou a compreender assim, ó, isso aqui, se eu continuar nessa linha aqui, eu vou ficar ansioso com isso. Então, eram gatilhos de ansiedade que ele aprendeu a não apertar mais aqueles gatilhos. Então, ele foi aprendendo, né, dia a dia, o que atrapalhava a santificação dele. A ansiedade pressupõe uma grande distância entre Deus e as preocupações atuais do momento. Então, a ansiedade te coloca uma distância entre Deus e as prioridades do seu dia. A ansiedade distanciava David das pessoas. Ele observou isso também, ó. Ou seja, a ansiedade impedia David de amar as pessoas, de fazer pelas pessoas o que elas necessitavam que ele fizesse. Então, David aprendeu a identificar motivos distorcidos na vida dele. Por exemplo, confiança própria. Ele começou a distinguir, ó, isso aqui não vem de Deus, não. Isso aqui eu estou estribado, né, no meu próprio entendimento. Ele também passou a distinguir preocupação excessiva com a opinião de terceiros. Então, ele parou de preocupar excessivamente com o que os outros achavam. Então, ele passou a se colocar diante dos problemas e buscando, né, na palavra de Deus, qual que era o caminho a seguir, preocupando menos com o que os outros falavam. Então, outra coisa que ele aprendeu, o desejo, né, de controlar os resultados. São realidades que distorcem, né, o nosso processo de santificação. Então, ele não tinha que controlar os resultados. Deixa isso para Deus, Deus é que toma conta disso. Outra coisa, ele observou o que era amor à comodidade. Quando ele observava, não, aqui eu estou buscando é o meu conforto e estou deixando de lado aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Então, ele começou a distinguir essas coisas, confiança própria, preocupação excessiva com a opinião dos outros, desejo de controlar os resultados, amor à comodidade dele. Tudo isso, meus irmãos, essas distorções, eliminam a ação de Deus na nossa vida, eliminam o próprio Deus na nossa vida e cria o nosso universo. Isso aqui, ó, tudo é controle nosso, né? Confiança própria, preocupação com o que os outros estão falando, desejo de controlar os resultados, amor à comodidade. Então, são aqueles cômodos, né, da casa que a gente não está deixando o Espírito Santo entrar, né? Isso aí cria o nosso universo próprio e elimina Deus. Ei, irmão, Oi. eu
estava conversando com algumas pessoas da minha casa a respeito dessa questão de ansiedade. O que estava me chamando a atenção na ocasião é que eu estava observando várias pessoas do nosso relacionamento, inclusive, com essa questão de ansiedade, né? Não tinha faixa etária, a gente via criança de 12 anos, 11 anos, ansiosa. Quem tem criança em casa e sabe que existe essa ansiedade na criança também, que tem que entregar algum trabalho, tem algum para casa, tem um passeio que ela quer fazer, a criança fica ansiosa. A gente pega adolescente, jovem, que está ansioso com faculdade, o que vai ser da vida, às vezes um passeio também que vai fazer, está ansioso. A gente, adultos, vários aqui, maioria adultos maduros, a gente às vezes fica ansioso com a nossa vida pessoal, espiritual, com nossa família, dos nossos filhos, o que vai ser, da nossa profissão. O que me chamou a atenção também é que às vezes a gente pensa assim, é fase da vida, quando eu tiver uma idade avançada, porque a gente vê de idosos que também estão muito ansiosos e não é questão etária, não é um problema da minha vida que eu estou vivendo naquele momento, absolutamente não é. É a coisa nossa, né? A coisa do ser humano. E uma analogia bem simples que eu gosto de usar em relação à ansiedade é quando a criança ela estende a mão para o pai e se sente tranquila, né? Imagina uma cena aqui de uma criança que está para atravessar uma avenida de uma rua muito movimentada, ela está ansiosa, olhando para um lado para o outro, tanto de carro, tanto de... De repente, pega na mão do pai, pega na mão da mãe, aquela ansiedade vai toda embora. É uma analogia que eu acho interessante a gente ver em relação a gente com Deus, né? Naquele texto de Mateus 6:27, até selecionei aqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, é uma bobagem a gente ficar ansioso. Nós temos que colocar nossas ansiedades diante de Deus, né? Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que eu acho mais difícil nesse texto é o confia nele. É difícil a gente confiar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu estava querendo me segurar um pouquinho para não falar isso aqui, mas é porque eu vivi alguns anos da minha vida, inclusive tomando medicamento muito simples. Até conversei com você de uma certa ocasião a respeito de ansiedade, e a gente vê que é bobagem, né? É bobagem. A gente tem que colocar a nossa mão na mão do nosso Pai, a gente fica tranquilo, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Deus abençoe. Quando a criança está de mãos dadas, né, com o pai, né? É só o pai que olha para os carros e para o sinal, né? A criança não olha, né? A criança olha para as árvores, para o céu, para qualquer outro movimento, mas ela não se preocupa, né, com o movimento da avenida, né? Mas olha, o autor aprendeu, muito importante, viu, Vinícius? E é aquela questão do exercício, né, diário, da gente estar aproximando de Deus, né, para confiar, saber com quem que a gente está, para quem que a gente está segurando, né, na mão de quem que a gente está segurando, ou quem é que está segurando a nossa mão, né? Porque Deus está segurando. A gente é que às vezes quer soltar, né? Mas Deus está segurando. Mas David... Agora, lembrando, Edman e Vinícius, lembrando que alguns casos de ansiedade patológica que é necessário o tratamento, né, gente? Sim, sim. Tem aquela questão fisiológica, às vezes um desequilíbrio ali, né? Metabólico, né? Não sei a expressão. A gente precisa de ajuda médica também. Né? Essa aí é a ansiedade que a gente está falando aqui, é do pecado, da falta de fé, né? Mas, né, Vinícius, tem um aqui também que a gente tem que entender que
que realmente é necessário, que a medicina, né, tá aí também para dar aquele suporte. Então, mas essa aí da ansiedade por falta de fé e de entrega, realmente ela é complicada. A gente tem que vigiar mesmo, porque fica batendo a porta a todo instante, né? Todo dia, né? E também essa aí está debaixo da direção de Deus também. As duas. Né? Vamos lá. Então, ó, David aprendeu a conhecer, necessitar e confiar, viu, Vinícius? Aí, ó. Conhecer, necessitar e confiar nas atitudes definidoras de Deus e no modo consistente de amar seus filhos. Então, a gente vai aprendendo como que Deus cuida dos seus filhos. E ele passou a confiar nisso. Ele não apenas conheceu, aprendeu isso, mas ele passou a buscar. Ele viu que ele necessitava disso e passou a esperar nisso, né? David aprendeu uma sabedoria que frutificava na vida dele, que uma sabedoria que pondera cuidadosamente na escritura e na vida, né? Passando a orar honestamente, ou seja, colocando com especificidade, né, diante de Deus cada situação, orando, né, corretamente, honestamente, confiando, né, nas pessoas boas que Deus colocava do lado dele e adotando atitudes construtivas. Então, a gente precisa fazer aquela avaliação lá atrás para a gente seguir esses caminhos, né? Ponderar cuidadosamente na Escritura, orar honestamente, confiar nos amigos, nos bons amigos, né, que Deus colocou no nosso caminho e adotarmos, né, atitudes construtivas. Se a gente não adotar atitudes construtivas, nós vamos ficar no mesmo lugar, nós não vamos sair do lugar. Tudo aconteceu quando David estava aprendendo a aconselhar outras pessoas. Olha só, ele foi aprendendo quando estava aprendendo a aconselhar. Olha que bacana. Então, nós nunca estamos prontos, não, meus irmãos. Deus é quem nos capacita dia a dia. Então, ele aprendeu quando estava aprendendo. Olha que bacana, né? Quando ele se colocou nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas, ele também foi sendo ajudado dia a dia, né? Então, eu e o Demar aqui, a gente sempre destaca isso, né? Porque a gente aprende, né? Com esses desafios aqui da gente ser instrumento para levar adiante, né? Algo bom que a gente tem visto, né? Nessas literaturas. Então, Deus nos abençoa, Deus nos ensina quando a gente está pretendendo, né? Passar adiante alguma coisa boa também. Olha, né, nesse período aí, David falou que a palavra, que o mandamento não temas, passou a ser o mandamento mais comum em toda a escritura para ele. Não temas. Vai adiante, David. Encara isso aí. Graça é coragem, né? Deus vai te sustentar e vai adiante. Então, olha, ele destaca que muito do esforço que a gente faz para viver neste mundo doente, né, adoecido, muito do esforço deve-se à instabilidade de um viver cheio de ansiedade. Então, a gente faria muito menos esforço se estivéssemos vivendo sem ansiedade. Se estivéssemos vivendo, entregando para o nosso Deus as dificuldades, os problemas, né? Os desafios que a gente tem pela frente. Então, Deus vai ao nosso encontro, estabiliza o nosso viver, anda conosco como um pai anda, né, com o seu filho, e nos deixa bem com a nossa alma. Então, a gente se sente bem, tranquilo, seguro, porque estamos bem acompanhados, né? Estamos com o nosso viver estabilizado. No meio das lutas, no meio das dificuldades,
mas estabilizados, né? Isso é importante. Você se torna capaz de ajudar a outros com a ajuda que está recebendo para si mesmo. Muito importante, né? Vamos para o próximo aqui, olha. Por que fui mudado, né? Essa é o fechamento da nossa lição. E David fala o seguinte: fui mudado porque Deus interveio pessoal, repetitiva e pacientemente na minha vida. Então, Deus interveio. 2, porque as palavras da Escritura de cuidado e consolação me convidaram a estar mais com o meu Pai, a buscar mais o meu Pai. Então, a Escritura me aproximou de Deus, que é o meu Pai. Porque muitos amigos foram fiéis e sábios ao falarem a minha vida. Aquele pastor, né, abençoou a vida de David, ó, graça é coragem. Então, quando a gente recebe um conselho útil, né, um conselho verdadeiro, isso contribui para a nossa santificação. Por ter lutado contra as pressões da vida e os sentimentos desconfortáveis. Então, nós temos que lutar também, né? Nós também fazemos parte da mudança. A nossa postura, as nossas escolhas, elas são muito importantes para Deus ir completando dia a dia a nossa santificação. E, por último, porque me afastei de viver como se eu andasse sozinho, em um universo difícil, mas eu me voltei para o Senhor, que está sempre perto de mim. Então, essas foram, né, as conclusões de David para a santificação que era crescente na sua vida, né? Essas 5 razões aí que eu expus aqui. Então, meus irmãos, vamos pensar, né, em todo esse conteúdo, vamos nos autoavaliar, o que foi importante em cada fase da nossa vida, e vamos buscar, né, a sabedoria de Deus para o nosso viver. Amém? Volta a imagem para mim. Deixa eu voltar a imagem aqui. Muito bem. Deixa assim mesmo, que senão eu vou demorar aqui. Que Deus nos abençoe, né, gente? Neste dia, na nossa vida, que a gente aproveite, né, este exemplo para a gente crescer, para a gente edificar, né, na nossa vida com a sabedoria de Deus. Vamos orar? Ora para a gente, ô Fabrício. E o seu garoto aí, tá bem? Né? O que aconteceu lá com o joelho? Não, não foi o joelho, foi o... Foi joelho. Ligamento. Joelho também é. Não, tá bem, sim. Ele teve a mesma lesão no outro joelho há 2 anos atrás, né? Só que há 2 anos atrás foi um pouco mais grave e já foi detectado isso agora. Quinta-feira ele retirou o gesso e está com o imobilizador, né? E está, assim, evoluindo bem, assim, né? Ainda tem um longo caminho aí de mobilização, de cuidado. Fisioterapia. Mas está indo bem, graças a Deus. Obrigada. Muito bem. Olha para a gente, velho. Encerrando. Querido Deus, nós te bendizemos, Senhor, por mais esse dia, pelo estudo que tivemos agora, Pai. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor constante sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, essa confiança. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais diligentes, ó Deus, em buscarmos a presença do Senhor, em confiarmos no Senhor, a procurarmos, ó Deus, cada vez mais estarmos dispostos, né, a sermos como o Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos na Tua palavra, a sermos mais honestos ao orarmos, né, a suplicarmos ao Senhor as mudanças que precisamos. Capacita-nos, ajuda-nos a ajudarmos uns aos outros, que a palavra do Senhor habite ricamente nas nossas vidas, para que a gente possa se ajudar mutuamente.
E ajuda-nos a reconhecermos o nosso pecado, a nos humilharmos diante do Senhor, diante dos outros, dos irmãos também, Pai. Ajuda-nos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo tratamento do filho da Fabrícia e do Wesley, e pedimos que o Senhor continue abençoando, encorajando, animando, ó Pai, para que em breve ele possa estar recuperado. Agradecemos o cuidado do Senhor por não ter sido algo mais grave. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito nisso também, ó Deus. Agradecemos também, ó Pai, pelo cuidado individual com cada um, as melhoras que a dona Senir tem tido também, no seu tratamento, no seu pós-cirurgia, ao exame que o pai do Rafael fez, né? Obrigada, Senhor, obrigada pelo cuidado do Senhor. Abençoa o nosso dia, recebe o culto que te prestaremos em breve, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, um bom dia a todos aí, então, viu? Bom domingo para todos. Bom dia, meus irmãos. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia. Beijos. Ô, Vinícius, está muito sério, Vinícius. Nossa, tá mesmo. Tchau, Marcelão. Tchau, tchau. Tchau a todos. Bom domingo para você. Bom dia. Obrigado. Rafael, Rodrigo, Thaís.